O estrangeiro passou 2 décadas de sua vida servindo na marinha. Ele era um soldado valente e corajoso que testemunhou os horrores da guerra em primeira mão. Perdeu o senso de propósito e camaradagem que tinha nas Forças Armadas e lutou na transição para a sociedade civil. A dificuldade de adaptação de Frank à vida civil foi agravada pelo fato de não ter experiência anterior com gerenciamento financeiro. Viu-se lutando para sobreviver e constantemente preocupado com dinheiro ao longo do tempo. Frank tornou-se cada vez mais isolado e solitário. Lutou para se conectar com outras pessoas e recorreu ao álcool como uma forma de lidar com seus sentimentos de isolamento e estresse. Isso só piorou as coisas, e Frank sentiu-se fora de controle. Eventualmente, perdeu sua casa, pela qual esperou 6 anos para conseguir. Agora estava sem teto, vivendo nas ruas apenas com as roupas do corpo e algumas moedas que conseguia implorar diariamente. Frank sentia como se tivesse chegado ao fundo do poço e não sabia como se reerguer. Meandrou pelas ruas conhecidas de sua cidade natal, seus pensamentos presos em um loop, repetindo um dia específico de seu passado. O dia em que perdeu um camarada durante uma operação especial e não pôde mais se recuperar. Enquanto passeava por uma fileira de lojas, sua atenção foi atraída para um salão de cabeleireiro com um farol luminoso sinalizado contra o fundo cinza da rua. Frank pegou seu próprio reflexo na janela e parou momentaneamente, atordoado com o que viu. O homem olhando para ele estava muito longe do soldado que ele já foi. Seu cabelo estava crescido e despenteado, e sua barba tinha crescido a um comprimento que obscurecia suas feições. Frank sentiu uma pontada de vergonha ao perceber o quão longe havia caído. Tornou-se um dos muitos veteranos sem teto que vagavam pelas ruas, esquecidos pela sociedade e deixados para se defenderem sozinhos. Continuou a olhar para seu reflexo, sentindo uma sensação de determinação sobre ele. Sabia que precisava fazer uma mudança para recuperar sua dignidade e começar de novo, mas o caminho a seguir era incerto. Questionou se teria forças para enfrentá-lo, com algumas moedas imploradas firmemente apertadas em sua mão. Frank hesitou do lado de fora do salão de cabeleireiro, sem saber se teria coragem suficiente para entrar. Foi recebido com olhares desdenhosos da equipe, um dos quais até torceu o nariz e comentou sobre seu odor. Sentindo-se envergonhado, tentou explicar a situação. "Desculpe, sei que não cheiro bem. Mas você acha que cheira bem? Poderia me dar um corte rápido?" disse suavemente. Olivia revirou os olhos e balançou a cabeça. "Desculpe, amigo. Não somos uma instituição de caridade aqui. Tente procurar latas no lixo em vez disso." Apontou para uma lixeira próxima. Sentindo-se envergonhado e desanimado, Frank virou-se para sair do salão. Quando estava prestes a sair pela porta, ouviu uma das garotas rir e sussurrar algo para a colega. "Que idiota!" disse alto o suficiente para Frank ouvir. "Não consigo acreditar que ele pensou em deixá-lo entrar aqui parecendo assim." As outras garotas riram junto com ela, fazendo Frank sentir-se ainda mais envergonhado. Respirou fundo e tentou conter as lágrimas enquanto se afastava do salão. Não via sentido em reagir a algo a que já estava acostumado. Do lado de fora, uma jovem caminhou em direção ao salão. Rachel deu uma olhada para Frank e disse: "Penteado bonito, senhor." Ela pensou que ele já tinha cortado o cabelo. "Obrigado, mas eu realmente não gostei." Frank riu e passou por ela. Rachel estava confusa. "Senhor, você acabou de sair do nosso salão. Gostaria de fazer seu cabelo refeito?" Frank parou e olhou para ela com um sorriso no rosto por um tempo. "Obrigado, querida. Seus amigos não tiveram tempo para mim", disse, tentando não culpá-los. Rachel achou estranho porque havia 2 cabeleireiros disponíveis. "Senhor, entre, vou arrumar seu cabelo", Rachel ofereceu a Frank. Sentindo-se forçado a contar a ela o que realmente aconteceu, Frank hesitou. "Oh, meu Deus, sinto muito, senhor. Acabei de começar a trabalhar. Deixe-me dar-lhe um desconto para compensar. Estou cheia de energia agora mesmo." Rachel sorriu. "Me desculpe, querido, mas não posso nem te pagar. Só ganhei uma moeda de 1 centavo. Você acha que poderia me dar um corte curto?" "Claro, senhor, entre."
Posso lhe dar um corte curto se você quiser, mas acho que posso lhe dar outra coisa que você realmente vai gostar. Rachel sorriu e pediu a Frank para entrar, segurando a porta. Rachel e Frank entraram no salão. Olivia não pôde deixar de notá-los e soltou um leve gemido. Ah, lá vamos nós de novo, pensou consigo mesma. Rachel, alheia à reação de Olivia, caminhou até a recepcionista e cumprimentou-a com um sorriso. Ei, Tina, por favor, ligue para a senhora que tinha um compromisso para as 10 e pergunte se ela pode vir mais tarde, digamos, 11h20, perguntou alegremente. Por quê? O que aconteceu? Tina perguntou. Ah, tem um cliente aqui. Rachel olhou para Frank. Tina olhou Frank de cima a baixo. Nós expulsamos esse cara pouco antes de ele entrar. O que ele disse para você fazer o cabelo dele? Tina perguntou. Ei, Tina, vá com calma, tudo bem? Jesus! Rachel respondeu tirando a jaqueta. Rachel, você parece que conhece esse vagabundo. Por que se importa? Ou ele é seu pai? Tina riu. Rachel olhou para ela, com sua raiva aumentando, mas então ela lembrou que precisava controlar suas emoções. Não desceria ao nível delas. Suspirou e disse, Claro, e se ele for meu pai, qual seria o problema? Frank ficou ali sem saber o que fazer. Não queria causar problemas ou fazer com que chamassem a polícia. Apenas queria ir embora naquele momento. Olivia saiu em outra sala, viu Frank parado ali ao lado e perguntou, O que você está fazendo aqui? Eu não disse para você ficar longe daqui? Rachel virou-se para Olivia um pouco surpresa. Oi, Olivia, como você está? Tentou conversar um pouco. Estou bem, obrigada, respondeu antes de voltar para sua revista. Rachel, sentindo a tensão no ar, decidiu simplesmente ignorar Olivia e se concentrou em seu cliente. As garotas continuaram a fazer comentários desagradáveis e Rachel tentou amenizar, mas isso só piorou a situação. Frank percebeu o quão chateada Rachel estava ficando e pediu desculpas por causar problemas. Sinto muito, Rachel. Vou simplesmente ir embora. Não quero incomodá-los. Me sinto desconfortável. Muito obrigado. Frank levantou-se e começou a ir embora. Não, senhor. Você não fez nada de errado. Essas garotas precisam aprender boas maneiras e não julgar as pessoas com base em sua aparência. Rachel começou a gritar com as garotas. Vocês são patéticas. Não posso acreditar que estive trabalhando com vocês. Rachel ficou furiosa, pegou sua jaqueta e saiu batendo a porta. Rachel, querida, sinto muito pelo que aconteceu. Frank pediu desculpas. Já se passaram apenas 2 semanas, senhor. Não é grande coisa. Vou dar um jeito e vou garantir que você corte o cabelo, tudo bem? Rachel estava determinada a sair do salão e ofereceu a Frank ir até a casa dela, onde poderia fazer um belo corte de cabelo nele. Depois que Rachel terminou de cortar o cabelo de Frank, sugeriu que ele poderia tomar um banho e relaxar um pouco. Frank hesitou no início, mas acabou concordando, sentindo-se grato pela gentileza de Rachel. Enquanto tomava um banho quente, não pôde deixar de se sentir ótimo pela sensação de estar limpo novamente depois de tanto tempo. Uau, isso é incrível! Pensou consigo mesmo quando saiu do chuveiro. Frank ficou surpreso ao ver como estava muito melhor com um novo corte de cabelo e barba aparada. Ficou na frente do espelho por um tempo, admirando seu reflexo e sentindo uma nova sensação de confiança. Mas enquanto continuava a olhar para si mesmo, de repente sentiu uma onda de tristeza tomar conta dele. Era assim que eu era antes de me tornar um sem-teto, pensou, seu olho inchado de lágrimas. Rachel percebeu a mudança repentina de comportamento de Frank e se aproximou dele com preocupação. Ei, você está bem? Perguntou suavemente, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Frank enxugou as lágrimas e deu um pequeno sorriso. Sim, estou bem, só que nunca percebi o quanto tinha perdido até agora, disse com a voz um pouco embargada. Rachel assentiu compreensivamente. Entendi, mas lembre-se, isso é apenas o começo. Você pode se recuperar e ter uma vida melhor novamente, disse, dando-lhe um abraço de apoio. Frank sentiu um brilho de esperança em seu coração, grato pelas palavras de encorajamento de Rachel. Obrigado.
Sentindo-se renovado, com um senso de determinação para mudar sua vida, eles se sentaram juntos tomando café. Frank contou a Rachel sua história e como acabou nas ruas. Rachel ficou comovida com a história de Frank e percebeu quantas pessoas como ele poderiam estar lutando nas ruas. Rachel ponderou como poderia usar seu tempo de forma produtiva. Afinal, ela não iria voltar para o salão, ainda estava em liberdade condicional e não era tão boa quanto os outros. Olhou para Frank e uma ideia surgiu em sua cabeça. Senhor Frank, você conhece muitas pessoas que são sem teto? Rachel perguntou de repente. Sim, eu conheço alguns, respondeu Frank. Rachel teve uma ideia de praticar suas habilidades de penteado, dando cortes de cabelo gratuitos para moradores de rua. Enquanto considerava isso, pensou que poderia ser útil ter alguma companhia e se voltou para Frank. Senhor Frank, ela disse, sei que isso não é convencional, mas você gostaria de se juntar a mim e oferecer cortes de cabelo para aqueles que precisam? Com muito tempo disponível, Frank concordou. Rachel e Frank abordaram seu primeiro cliente para essa nova iniciativa, um sem-teto chamado Mark, que por acaso era amigo de longa data de Frank. Enquanto se dirigiam até ele, a possibilidade de uma mudança positiva começou a tomar forma. Mark foi pego desprevenido e ficou surpreso ao ver Rachel com Frank, mas, inicialmente, não reconheceu Frank devido ao seu traje elegante. Não era sempre que alguém vestido tão bem o reconhecia. Sozinho, Frank inicia uma conversa. Ei, Mark, como vai? Frank o cumprimentou calorosamente. Mark ficou surpreso. Frank, é você mesmo? Frank riu. Sim, cara, sou eu. Ouça, Rachel e eu estamos começando um novo projeto e pensamos que você pode estar interessado. Mark parecia cético sobre o tipo de projeto. O que estão fazendo? Frank sorriu. Estamos dando cortes de cabelo grátis para moradores de rua na área. Rachel entrou na conversa. Os olhos de Mark se arregalaram em surpresa. Uau, isso é muito gentil da parte de vocês. A maioria das pessoas apenas ignora nós ou nos evita completamente. Frank respondeu com um sorriso. Não somos a maioria das pessoas. Rachel continuou. Então, o que você me diz? Quer aparar essa juba? Mark hesitou por um momento antes de finalmente balançar a cabeça. Certo, por que não? Não consigo me lembrar da última vez que tive um corte de cabelo. Rachel e Frank trocaram olhares de entusiasmo quando começaram a montar seu salão improvisado. Foi apenas o começo do que eles esperavam que fosse um projeto significativo e impactante. Enquanto trabalhavam, descobriram algo que surpreendeu muitos. Essas pessoas eram profissionais qualificados que passaram por tempos difíceis. Conheceram ex-chefes, engenheiros e até mesmo um ex-advogado. Inspirados pela resiliência e pelos talentos das pessoas que encontraram, Rachel começou a compartilhar suas histórias nas redes sociais na esperança de aumentar a conscientização sobre a questão dos sem-teto. Para sua surpresa, as postagens se tornaram virais e logo usuários de mídia social de todo o mundo estavam doando dinheiro para sua causa. Com esses fundos, Rachel e Frank conseguiram expandir sua divulgação, oferecendo não apenas cortes de cabelo, mas também treinamento profissional, construção de currículos e oportunidades de networking para os moradores de rua que encontraram. Determinados a ajudar as pessoas a se recuperarem e recuperarem suas vidas em pouco menos de 2 meses, Frank e Rachel fizeram um progresso notável em sua missão de ajudar os sem-abrigo. Com o apoio de doadores generosos e seus esforços incansáveis, eles foram capazes de ajudar muitas pessoas necessitadas. O trabalho também ajudou Frank. Ele não morava mais nas ruas e tinha um novo senso de propósito. Rachel reconheceu a dedicação e o trabalho duro de Frank e ofereceu-lhe um lugar para ficar e ajudar com sua crescente instituição de caridade. Decidiram estabelecer uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar a comunidade de moradores de rua, a Trinity, que ganhou impulso rapidamente, com mais voluntários e doações chegando a cada dia. Paixão e habilidades de liderança logo fizeram de Rachel a escolha natural para liderar a organização, e ela se tornou a cara da instituição.
Frank assumiu uma função administrativa, ajudando a gerenciar as operações do dia a dia e garantindo que sua instituição de caridade permanecesse fiel à sua missão de ajudar as pessoas a se recuperarem. Juntos, eles continuaram a causar um impacto positivo na vida daqueles que passaram por tempos difíceis. Enquanto Frank e Rachel estavam desfrutando de uma tarde tranquila descansando no gramado do parque, Frank tinha um sorriso satisfeito no rosto enquanto refletia sobre seu trabalho. "Esse tipo de trabalho me lembra meus dias na Marinha", ele disse. "Adoro fazer parte de uma equipe e trabalhar com pessoas verdadeiramente leais. Pessoas." Rachel sentou ao lado dele, parecendo mais moderada do que o normal. Frank percebeu o comportamento dela e ficou preocupado. "Rachel, está tudo bem?" Rachel respirou fundo, reunindo coragem antes de confessar. "Meu pai foi realmente morto quando ele estava na Marinha." Ela revelou, sua voz suave e trêmula de emoção. A expressão de Frank suavizou-se quando ele estendeu a mão para confortá-la. "Sinto muito, Rachel. Deve ter sido incrivelmente difícil para você." Rachel assentiu com lágrimas brotando em seus olhos. "Mas falar com você sobre isso realmente ajuda. Não é algo que eu costumo falar." Frank acenou com a cabeça em compreensão. "Entendo. Não é fácil abrir-se sobre algo assim, mas estou aqui para ajudá-la. Rachel, você sempre pode falar comigo." Rachel conseguiu dar um pequeno sorriso em meio às lágrimas, sentindo-se grata pelas palavras gentis e apoio de Frank. "Obrigada, Frank. Isso significa muito. Sempre." Desde que o pai de Rachel faleceu, ela estava procurando por pessoas que serviram na Marinha. Ela acreditava que ouvir suas histórias traria boas lembranças do orgulho de seu pai e, eventualmente, a ajudaria a superar seu pesar. O que Frank não sabia era que quando Rachel viu Frank pela primeira vez, ela sabia que ele era um ex-fuzileiro naval com base em seu comportamento e maneirismos. A amizade deles se aprofundou, fortalecida por suas experiências compartilhadas e seu compromisso em causar um impacto positivo no mundo. Eles sabiam que juntos poderiam realizar grandes coisas e ajudar muitas pessoas necessitadas. Enquanto Rachel e Frank voltavam do trabalho para casa, um dia eles passaram pelo salão de cabeleireiro onde Frank foi negado. Lembranças de um corte de cabelo voltaram para eles, e Frank não pôde deixar de parar e olhar para o lugar. "Lembra-se deste lugar?" Frank perguntou, com um sorriso se espalhando por seu rosto. "É claro que sim", Rachel respondeu com um sorriso. "Foi aqui que tudo começou." Naquele momento, Olivia saiu e viu Rachel e Frank parados ali. Ela olhou para Rachel com um sorriso de escárnio e se dirigiu a Frank. "Esta mulher está incomodando você, Sr. Nash?" Rachel ficou surpresa com a hostilidade de Olivia e olhou para Frank com uma expressão nada confusa. "Olivia", Frank disse com um sorriso. "Na verdade, Rachel é a nova dona do salão." O rosto de Olivia caiu. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas um momento depois, ela percebeu que o homem que ela tinha anteriormente expulso do salão era o mesmo homem que o comprou. Ela se sentiu envergonhada e envergonhada de seu comportamento com Frank, e Rachel pôde ver a culpa estampada em seu rosto. Olivia hesitou por um momento antes de falar. "Me desculpe por como tratei você antes, Sr. Nash", ela disse, e correu de volta para dentro. Ela não sabia se deveria ficar ou ir embora. Rachel ficou surpresa com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Descobriu-se que Frank e alguns de seus colegas trabalhadores de caridade estavam à procura de um salão de cabeleireiro que atendesse a todos, independentemente de sua origem ou situação financeira. Eles encontraram a dona do salão que estava passando por dificuldades e expressaram sua disposição de comprá-lo. Frank e sua equipe aproveitaram a oportunidade e decidiram dar o salão para Rachel como forma de agradecimento por seu trabalho árduo e dedicação. Quando Frank compartilhou a notícia com Rachel, ela ficou emocionada e não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Vocês me compraram um salão de cabeleireiro?" ela exclamou. "Sim, nós fizemos", Frank confirmou com um sorriso. "É todo seu, Rachel."
Lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Rachel enquanto ela abraçava Frank com força. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Muito obrigada. Frank deu um tapinha nas costas dela e disse: Você merece, Rachel. Você tem trabalhado duro e queríamos mostrar nosso agradecimento. Esperamos que isso ajude você a realizar seus sonhos. Rachel sorriu em meio às lágrimas, sentindo um renovado senso de propósito e entusiasmo. Ela estava grata pelo apoio e incentivo que recebeu de Frank e dos trabalhadores de caridade. Enquanto o grupo estava do lado de fora do salão recém-adquirido, eles observavam enquanto os trabalhadores instalavam uma nova placa que dizia Rachel's. Rachel sentiu uma sensação de orgulho e realização quando chegou à placa, percebendo que seu sonho estava finalmente se concretizando. Não posso acreditar que isso está acontecendo, Rachel disse, sua voz tremendo com emoção. É real, Frank disse tranquilizador, e é todo seu. Rachel não conseguia parar de sorrir enquanto caminhava em direção à entrada do salão, seu coração explodindo de excitação. Eu quero oferecer cortes de cabelo de graça para todos os sem-teto da nossa comunidade, ela declarou, sempre que precisarem, sem fazer perguntas. O grupo entreolhou-se, todos acenando em concordância. Não estou nem um pouco surpreso, Frank disse e sorriu. A instituição de caridade também continuou a crescer e Frank finalmente encontrou o propósito da vida. Aprendeu a viver no mundo civil, tinha um lugar para chamar de lar e um trabalho que adorava, ajudando as pessoas necessitadas. A instituição de caridade de Frank e Rachel deu esperança AOS Sem Teto e mostrou que um pouco de gentileza pode ajudar muito. Se você gostou dessa história, curta e se inscreva no canal. Irei deixar outra história aqui para você assistir também. Obrigado pela companhia e tenha um ótimo dia!